Estamos num lugar privilegiado, um lugar, o melhor lugar do mundo, onde nós podemos estar, na casa de Deus, na presença do Senhor. Eu queria ler junto com os irmãos em Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis, no capítulo 21. Quero agradecer também ao nosso pastor, ministrar, mas nossos irmãos e toda a igreja do Senhor. Gênesis, no capítulo 21, versículo 14 ao 20. Todos acharam? Gênesis, capítulo 21, versículo 14 ao 20. Dessa maneira. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou pão e um ombro de água, e deu a Agar, pôs sobre os ombros dela, e também lhe deu o menino e a despediu. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumindo a água de Ogre, colocou o menino debaixo dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentando em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, dizendo: O que tem, Agar? O que tens, Agar? Não temas, Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço, e foi encher de água e óleo, e deu de beber ao rapaz. Amém? Os irmãos podem sentar. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus? Está com vontade de ouvir a palavra de Deus? Está com fome da palavra de Deus? Apesar de você passou uma semana perigosa, você passou uma semana difícil, e hoje você está na casa de Deus, e eu creio que Deus irá falar ao seu coração. Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite. E eu queria falar para os irmãos nessa noite sobre a vida de Agar, a história de Agar. E essa passagem, creio que todos nós conhecemos essa passagem, qual nós acabamos de ler. Nos fala sobre Agar e seu filho Ismael. E essa semana, esses dias, Deus tem falado no meu coração sobre essa palavra. Eu creio que Deus irá falar ao seu coração. Eu queria falar hoje sobre o Deus que se revela no meio do deserto. O Deus que se revela no meio do deserto. Eu não sei como está a sua vida nessa noite, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas eu quero dizer para você que Deus, ao qual nós servimos, Ele se revela no meio do deserto. Ele se revela no meio das dificuldades que eu e você passamos. E muitas coisas que irei falar nessa noite, se você prestou atenção no culto, foi falado na palavra oficial, os adolescentes louvaram, os jovens louvaram, as irmãs louvaram. Eu quero transmitir somente aquilo que Deus já falou nessa noite. Não sei se você prestou atenção no culto. Não sei se você ouviu aquilo que Deus já tem falado no nosso meio. Mas se você ouviu, você já sabe que Deus irá falar ao seu coração nessa noite. Porque Deus, Ele se revela no meio do deserto. Deus, Ele se revela no meio das dificuldades, das diversidades da nossa vida, a qual nós estamos vivendo. Como eu já disse, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o teu deserto hoje, nesse exato momento. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele está com você. Você não está sozinho nesse meio, nesse deserto a qual você está. Todos nós conhecemos a história de Agar, não sei se alguém não conhece. Agar era serva de Abraão e de Sarai. E todos nós conhecemos a história de Abraão. Abraão foi o pai da fé da igreja, o pai da fé. E Abraão foi escolhido por Deus, para Deus, através de Abraão, fazer uma grande nação. E Abraão era casado com Sara, e a Bíblia nos fala que Sara era estéril, não podia ter filhos. E a Bíblia fala aqui no capítulo 16 de Gênesis, que então Sara ela teve uma ideia
quis ali dar uma mãozinha para Deus e pediu para que Abraão viesse deitar com Agar, para que ela viesse ter filho. Naqueles dias, naqueles tempos, era comum a esposa, que era estéril, ela permitia que seu marido deitasse com a sua serva, para que ela pudesse gerar filhos para ele. Mas aquele filho a qual Agar gerou, que era Ismael, não era o filho da promessa, não era o filho ao qual Deus havia prometido a Abraão, a qual Deus tinha uma promessa na vida dele, que através do seu filho, ali, Deus faria uma grande nação. Mas Sara, ela põe os pés na frente, ela toma a sua decisão e pede para que Abraão venha se deitar com Agar. E a Bíblia nos fala que Agar gera Ismael, e por muitos dias, muitos anos, Agar, ela começou a zombar, a desprezar sua senhora, a Sara, porque ela gerou filhos a Abraão. E Sara não gostou daquilo que Agar estava fazendo, e certa vez pediu que Abraão viesse despedir Agar da sua casa, e fosse para a sua terra. E a Bíblia nos fala que ela vai, mas o anjo aparece para ela e manda ela voltar novamente para a terra de Abraão, porque Deus ainda tinha planos para fazer na vida de Agar. E nesse versículo, nesse capítulo que nós acabamos de ler, nós vemos novamente Agar voltando para o deserto com o seu filho Ismael. Ismael agora já não é mais um recém-nascido, já não é um menino, agora ele já é um adolescente. E a palavra nos fala que ela e Ismael vai para o deserto, porque Abraão ali despede ela com o seu filho. E a Bíblia fala que ele dá a ela pão e água, para que ela viesse sobreviver no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão despede a Agar, e agora Agar está no deserto com seu filho, desprotegida, está com seu filho ali angustiado, porque no deserto, amados irmãos, o deserto muitas vezes é solidão, é sofrimento, é angústia, é perseguição. O deserto é tudo aquilo que muitas vezes nos faz ser afligidos, aquilo que nos traz sofrimento, dor. No deserto nós passamos por tudo isso. E eu não sei qual é o seu deserto nessa noite, eu não sei qual é o deserto que você está vivendo, mas Agar estava vivendo esse deserto, e ele estava ali sozinho com seu filho, estava sozinho, não sabendo para onde ir. A Bíblia fala que ela estava errante pelo caminho, não sabendo por onde começar, por onde ir, sem caminho, sem direção, porque ela estava no deserto. Ela não sabia o que fazia. Toda a sua vida ela serviu a Abraão, toda a sua vida ela serviu a Sarai ou a Sara, toda a sua vida. Agora ela estava sozinha no deserto, sem saber para onde ir, por que caminho começar e que direção tomar. E a Bíblia fala, amados irmãos, que ela pega o seu filho Ismael, porque a Bíblia fala que a água e o pão se cessaram, se acabou, e eles estavam ali no deserto, já não havia mais água, já não havia mais pão. E ela coloca o seu filho debaixo de uma árvore e anda um pouco mais à frente e começa a chorar, porque ela não queria ver que seu filho viesse a morrer, não queria ver seu filho a falecer, ela não queria ter aquela imagem do seu filho. Então ela se distancia de Ismael e vai à frente e começa a orar. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor aparece para Agar novamente e diz: Agar, o que você tem, o que você está fazendo? Não temas, Deus ouviu o choro do menino. E aí Deus faz uma promessa para Agar novamente. E nesse texto, nesses versículos, que eu quero trazer uma lição para as nossas vidas, muito, creio que importante para os dias de hoje que nós estamos vivendo, nos dias de diversidade que nós vivemos. Muitas vezes quando nós passamos pelo deserto, como eu disse, deserto, muitas vezes nós estamos sozinhos, muitas vezes só você sabe o que está passando no seu coração,
Muitas vezes somente você sabe o que está passando na sua casa, na sua família, o que você está vivendo. Eu não sei, muitas vezes as pessoas não sabem. Muitas vezes as pessoas podem te ver, olhar para a sua face, ver você sorrindo, mas somente você sabe aquilo que está dentro da sua alma, aquilo que está dentro do seu coração. Eu quero falar para você que o Deus que sonda os corações, Ele se faz presente nesse lugar. E Deus, Ele conhece a sua vida, Deus, Ele conhece as nossas vidas. Eu quero que nessa noite Deus irá falar no fundo da sua alma. Abre o teu coração nessa noite, porque o Deus que se revela no meio do deserto, Ele se faz presente neste lugar. Eu não sei se você veio prestar um culto ao Senhor, ou você veio na igreja somente por vir. Mas eu quero dizer para você, se você veio prestar o seu culto ao Senhor, o culto, amados irmãos, ele tem duas etapas. Nós oferecemos a adoração ao Senhor, o nosso louvor, mas depois o Senhor ele fala conosco, o Senhor fala com a sua igreja, e agora o Senhor estará falando com você. Abre o seu coração, abre a sua alma, e escuta a voz de Deus soar aos seus ouvidos. Porque Deus ele fala com o seu povo, Deus ele fala com a sua igreja. E a primeira lição que eu aprendo, amados irmãos, com a vida de Agar, que era uma pessoa, Agar era uma pessoa que ela fugia do meio da dificuldade. Agar era uma pessoa que no meio da dificuldade, no meio da adversidade da sua vida, no meio dos desertos, era uma pessoa que ela fugia. Segunda vez que Agar estava fugindo da sua responsabilidade, a palavra fala, amados irmãos, no versículo 16, qual capítulo nós acabamos de ler, que ela deixa o menino debaixo da árvore e vai à frente para não querer ver o seu menino morrer. Agar era uma pessoa que fugia da responsabilidade. Uns dizem que o nome de Agar significa estrangeira ou fugir. O nome de Agar era uma pessoa que fugia no meio da dificuldade, no meio da adversidade. Ela fugia, ela não enfrentava. Quando certa vez, no capítulo 16, nós vemos que quando ela se levanta ali, a Sara se levanta contra ela e começa a maltratar Agar, a Bíblia fala que Agar pega as suas coisas e ela foge para o deserto novamente. E há três maneiras de nós irmos para o deserto. A primeira maneira, Deus ele nos envia para o deserto muitas vezes. A segunda maneira, as pessoas nos mandam para o deserto. E a terceira maneira, muitas vezes nós vamos para o deserto com as nossas próprias pernas. E Agar estava fazendo dessa maneira no capítulo 16. Ela estava indo pelo deserto, para o deserto com as suas próprias pernas. E Deus aparece para ela e fala: para onde vens? Para onde vais, Agar? Volte, volte, se humilha diante da sua senhora. Pois eu tenho a semente que está dentro do seu ventre, dele será, eu farei uma grande nação, eu tenho promessa para aquilo que está dentro do seu ventre. Volte. E Agar ela volta novamente. E a Bíblia fala que naquele dia ela foi marcada pelo Senhor. Ela fala, este lugar, ela nomeia lugar onde ela se encontrou com o Senhor, por o lugar de que Deus vê, e ela viu a Deus. Você pode ver isso no capítulo 16. Ela marca aquela experiência que ela teve com Deus, marcou a vida dela. E novamente Agar estava fugindo das suas responsabilidades. 16 anos depois, porque aproximadamente o Ismael nessa época, ele tinha 15 ou 16 anos de idade, os estudiosos dizem, e novamente ela estava fugindo da sua adversidade, do seu problema, da sua dificuldade. Ela estava fugindo novamente. Ela já tinha tido experiência com o Senhor, e agora ela estava fugindo. Mas Deus não quer que nós fugimos das nossas adversidades. Deus não quer, amados irmãos, que nós fugimos dos nossos problemas que muitas vezes nós estamos vivendo. Deus ele quer que muitas vezes nós enfrentamos a adversidade. Eu quero falar para você, eu não sei qual é o deserto que você está vivendo, mas Deus te diz para você nessa noite: enfrente isso que você está vivendo. Enfrenta, meu irmão. Enfrenta aquilo que você está passando. Não é hora de recuarmos, não é hora de retrocedermos para trás, mas nós devemos enfrentar as adversidades que nós vivemos. Se você se concentrar na sua adversidade, você irá tropeçar, você irá errar, você irá cair. Mas se você se concentrar em Deus, você terá vitória, meu irmão. Deus irá dar vitória no meio do seu deserto. O seu deserto, nós vivemos no meio da adversidade que nós passamos, no meio do deserto que muitas vezes estamos vivendo. Nós devemos nos concentrar em Deus.
devemos olhar para o Senhor, devemos olhar para o Deus que nos chamou, para o Deus que nos convidou. A diversidade muitas vezes te faz olhar para trás. A diversidade muitas vezes, o deserto, muitas vezes te faz desejar parar, desistir daquilo que Deus colocou no seu coração, desistir da sua família, desistir dos propósitos que Deus Ele tem para a sua vida. Mas eu quero dizer para você, enfrenta o deserto que você está passando. Enfrenta, não tenta parar, não tenta recuar, mas vai à frente, porque aquele que te chamou, Ele está contigo, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Agar havia esquecido das experiências do passado que ela havia tido com Deus. Porque no meio do deserto, no capítulo 16, Deus ali lhe parece para Agar novamente e fala com ela, e ela volta renovada. E ela havia esquecido daquela experiência que ela tinha com Deus. Quantos exércitos você já passou? Quantos exércitos, quantas diversidade, dificuldade que nós já passamos com Deus e Deus nos deu vitória. Então, quando nós passamos por uma diversidade, meus irmãos, lembramos daquilo que Deus já fez por nós. Não podemos esquecer daquilo que Deus fez por nós no passado, porque Ele já nos curou, Ele já fez coisas maravilhosas nas nossas vidas, e jamais nós podemos esquecer daquilo que Deus já fez por nós. Obrigado, Ele já fez grande coisa na sua casa, Deus já fez grandes coisas na sua família, na sua vida. Você sabe disso? Quando você passar pelo deserto, não esqueça daquilo que Deus já fez por você. Porque as experiências do passado, amados irmãos, nos dá força no futuro. Porque sabemos que servimos o Deus que está presente no deserto conosco. Nós sabemos que Deus Ele está presente no meio da dificuldade a qual nós estamos vivendo. Então nós não podemos recuar jamais. Não podemos jamais, amados irmãos, voltar para trás, fugir das dificuldades. Mas devemos enfrentarmos, porque Deus nos deu espírito de coragem para enfrentar qualquer diversidade, para enfrentar os desertos da vida a qual nós estamos vivendo. Deus te dá força nessa noite para você enfrentar o seu deserto, meu irmão. Deus Ele é fiel, irmãos. Deus Ele é fiel. Deus Ele está no meio do seu povo. Deus Ele está no meio da sua igreja. Nós não servimos um Deus, amados irmãos, que criou o mundo, que criou a terra, agora se ausentou da sua criação. Não, Deus Ele está presente no meio do seu povo. Deus Ele está presente em todo lugar. Deus Ele está presente com a sua igreja. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho nessa diversidade, nesse problema, nesse deserto a qual você tem vivido, nessa solidão. Corre para os braços do Senhor nessa noite. Corra para os braços do Senhor nessa noite, porque você não está sozinho, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendo mais uma lição com esse capítulo, no versículo 17. Nós vemos que no versículo 17 a palavra fala: ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz no lugar onde está. Nós vemos aqui, amados irmãos, que Deus ele intervém naquilo que Agar iria fazer. Deus ele interrompe aquilo que Agar ia fazer. Deus ele interrompe. Deus não permite ela continuar aquilo que ela desejava fazer. E o que eu aprendo com isso, amados irmãos, que muitas vezes na nossa vida Deus ele intervém por nós. Que muitas vezes, amados irmãos, Deus ele intervém nas nossas trajetórias da nossa vida. Porque se não fosse uma intervenção de Deus nesse momento, quem sabe o menino estaria morto. Quem sabe Ismael teria morto. E se não fossem as intervenções de Deus na nossa vida, amados irmãos, o que seria de mim e de você? Nós devemos glorificar a Deus pelas intervenções de Deus nas nossas vidas. Irmãos, você se lembra que quando antes de você aceitar Jesus, quem sabe o seu casamento já estava sendo destruído por Satanás. Mas Deus ele rompeu, Deus ele interveio. Não, eu vou restaurar esse casamento. Quem sabe você estava ali perdido nas drogas como eu. Mas Deus entrou na minha vida e interveio. Não, esse agora aqui é meu.
E sim, também foi na sua vida. Amados irmãos, o que seria de nós sem as intervenções de Deus nas nossas vidas? Porque muitas vezes queremos tomar decisões pelas nossas razões, pelas nossas motivações, pelas nossas paixões, pelas coisas que nós estamos vendo na nossa frente. E muitas vezes tomamos decisões que às vezes não vai nos levar à morte. Se não fosse nós, sem a intervenção de Deus, o que seria de nós? E muitas vezes Deus ele interrompe aquilo que nós iríamos fazer. Quantas vezes você já entrou na igreja e falou: hoje é meu último dia. Hoje é meu último dia que eu vou adorar a Deus. É o último dia que eu vou entrar na casa de Deus. Se Ele falar comigo, eu não venho mais. Aí Deus entra na sua história e fala: não, hoje eu falo contigo. E hoje Deus está falando com você. Quem sabe você entrou nessa noite e falou: hoje é a última vez que eu estou entrando aqui. Deus está intervindo. Deus está interrompendo aquilo que você iria fazer. Deus falou: não, eu tenho coisas mais para você. Deus está intervindo. Quantas vezes você já disse: eu não vou adorar, eu já não vou fazer mais a obra de Deus. Aí você vem para a casa de Deus, Deus começa a falar ao seu coração, e você sai com outro pensamento, com outra motivação. Deus ele muda aquilo que estava no seu coração. Quantas vezes você falou: não, eu não vou mais para a igreja. Aí você está lá, aí você começa a lembrar dos hinos que é cantado na igreja. Aí você começa a ter fome, sede, saudade da igreja novamente. Aí você vem, aí Deus ele começa a falar, aí Deus começa a ministrar dentro do seu coração, aí Deus começa a revelar os segredos dos seus propósitos, dos seus sonhos ao seu coração, e seus corações, novamente você sai renovado da presença do Senhor. Quantas vezes, amados irmãos, a medicina diz: não há mais cura, não há mais solução, mas aí Deus vem, interrompe aquilo que os médicos estão dizendo e diz: não, tem solução, tem cura, tem milagre, porque eu sou o Deus que interno na vida dos meus filhos. Deus é aquele que faz milagre, meus irmãos. Xalabás, solecando, xalabás. De nós se não fossem as intervenções de Deus nas nossas vidas. Porque nós não sabemos muitas vezes em que caminho andarmos, em que caminho procedermos, e muitas vezes agimos com a nossa razão. Mas muitas vezes Deus interrompe: não, meu filho, não é por aí, não é este caminho. Agar, o que está fazendo, Agar? Não temas, eu estou contigo, Agar. O menino não irá morrer, Agar. Muitas vezes você está achando que o menino irá morrer, mas Deus está dizendo para você nessa noite: não temas, o menino irá reviver, o menino irá viver, o menino irá viver. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, Deus ele intervém nas nossas vidas, porque Deus ele tem uma ideia, um pensamento diferente do que o nosso. Porque os pensamentos do Senhor, a palavra nos fala em Isaías, que são mais altos, são mais elevados, os caminhos são mais altos, os pensamentos de Deus para nós são mais altos do que os nossos. Nós com nossas próprias forças não conseguimos andar com o Senhor. Com as nossas próprias forças nós não conseguimos, nós precisamos da ajuda do Senhor. E se nessa noite você pede a ajuda do Senhor, se nessa noite você necessita da ajuda do Senhor, o Senhor está aqui para te ajudar, meu irmão. No meio dessa diversidade, o Senhor está aqui para te ajudar. Como o pastor, como o irmão Miguel deu em Salmos 121, a palavra fala: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará, certamente não dormitará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará, nem de dia e nem à noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. A palavra oficial. Sabe por que Deus muitas vezes intervém nas nossas vidas? Porque Ele vem para a nossa alma, porque Ele cuida da sua alma, porque Ele tem planos contigo, e Deus ele está cuidando de nós. A palavra fala, meus irmãos, que Ele é a sombra à nossa direita. No meio do seu deserto você não está sozinho. No meio dessa solidão que muitas vezes você está vivendo, com muitas pessoas ao seu redor, muitas vezes, mas você se sente sozinho. Deus está dizendo para você, meu irmão, você não está sozinho. Eu estou pregando hoje para pessoas que estão vivendo no deserto. Pessoas que estão vivendo no deserto não porque pecaram ou porque desobedeceram ao Senhor, mas porque estão passando por dificuldade, porque estão sendo provados, estão sendo trabalhados pelo Senhor, porque o Senhor está trabalhando. Eu quero dizer para você,
Você não está sozinho. Aleluia. Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. Olha, Deus, a palavra diz: não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Por isso que muitas vezes Ele intervém nas nossas vidas, porque Ele não deixará vacilar o nosso pé. Você está querendo muitas vezes tomar uma direção, mas Deus muitas vezes interrompe, porque Ele não vai querer perder a sua alma, porque muitas vezes Deus não vai deixar que você venha se perder. Por isso que Ele está à sua direita, por isso que Ele está te guardando, porque Ele vela pela sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. E a Agar ali, ela teve essa experiência com o Senhor, e ela se levanta. A palavra diz que ela se levanta, ela ergue novamente. E a outra lição que eu aprendo com Agar, com essa passagem, que Deus muitas vezes usa o deserto para nos atrair até Ele. Deus muitas vezes usa o deserto da nossa vida para nós irmos até Ele, para nos atrair até Ele. O que foi cantado pelos adolescentes: atraiu meu coração, Senhor, atraiu meu coração, atraiu meu coração. E você canta esse louvor, Deus muitas vezes vai usar o deserto para isso acontecer. Porque quando tudo está com flores, quando tudo está bonito, quando tudo está belo, quando tudo está bem, nós temos a facilidade de esquecer de Deus. Temos a facilidade, amados irmãos, de buscarmos ao Senhor. Temos a facilidade de buscar outras coisas do que buscar o Senhor. Mas quando muitas vezes nós passamos pelo deserto, quando muitas vezes passamos pelas aflições, a adversidade da vida, nós corremos ao Senhor, nós viremos a Ele. E muitas vezes, amados, Deus Ele quer atrair nosso coração para Ele. E às vezes Ele usa o deserto para que nós venhamos até Ele e teremos experiências com Ele. Se o deserto muitas vezes é sofrimento, é solidão, é angústia, mas eu quero dizer para você também que deserto é onde nós temos experiências com Deus. Deserto é onde nós vemos também a provisão de Deus. Deserto também é onde nós vemos os milagres de Deus. Deserto também é onde nós vemos rocha da água. Deserto também é onde nós vemos os milagres, as providências, as curas, as libertações do Senhor. Se você está vivendo, amados irmãos, no deserto, se prepare. Deus, amados irmãos, irá se revelar a você. Fica atento. Se você está passando pelo deserto, está sendo fiel no meio do deserto, no meio da dificuldade, saiba que Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para você. Agar não foi para o deserto por causa da desobediência. Mandaram Agar para o deserto, e ela estava sendo submissa à voz do seu senhor Abraão. E ela estava obedecendo, mas estava passando pelas aflições, estava passando pela dificuldade da sua vida, da sua alma. Mas Deus naquele dia marcou a vida de Agar novamente, marcou a vida de Ismael novamente, e fez, amados irmãos, ali no deserto parecer um poço que tinha muitas águas ali naquele lugar. A água havia se cessado, o pão havia acabado, mas Deus ele fez, amados irmãos, no deserto ali um poço com muitas águas para saciar a sede de Agar e Ismael. No deserto Deus irá se revelar a você, irmãos. Não perca, não passe pelo deserto e não tire lições com isso. Não, passe pelo deserto e tenha lições. Aprenda no meio das suas dificuldades, aprenda no meio das adversidades que você está vivendo. Por tudo que nós passamos, nós podemos tirar lições. Quantas lições nós aprendemos, irmãos, no meio da adversidade, no meio das lutas que nós passamos. Na adversidade, amados irmãos, a nossa fé muitas vezes ela aumenta, a nossa oração ela começa a mudar, a nossa perspectiva de vida ela muda. No deserto Deus faz coisas grandiosas conosco. No deserto muitas vezes nós ficamos sensíveis mais a ouvir a voz de Deus. Você está passando no deserto, você vem para a igreja, você não quer perder tempo com outra coisa.
Porque você que serve a Deus, você sabe que você serve um Deus que fala com o seu povo e fala com você. Aleluia. Então você não vem para a igreja e fica pensando em outra coisa. Você vem para a igreja, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Aleluia. Senhor, eu preciso te ouvir. Eu estou passando dificuldade, eu estou no meio do deserto, mas eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Aí você não se distrai no culto com outras coisas, porque você está passando pela diversidade e a sua intenção é ouvir a voz de Deus, porque você sabe que a voz de Deus muda a sua vida, a voz de Deus muda a sua história, a voz de Deus muda o quadro da sua vida, muda a sua família. A voz de Deus muda as nossas vidas, irmãos. E é no deserto que Deus se revela para nós. No deserto Deus nos atrai. A palavra fala em Isaías no capítulo 43, versículo 19: Vede, eu faço uma coisa nova, que é esta: saindo a luz, não a percebeis, porém um caminho no deserto e rios no ermo. Parece um pouco contraditório. No deserto, rio. No deserto, amados irmãos, muitas vezes não tem rio, muitas vezes a gente chove no deserto. Deus ele fala que no deserto ele faz rios. Quem sabe você não tem percebido, mas no meio dessa diversidade que você está vivendo, no meio desse deserto que você tem vivido, é dessa maneira que Deus está querendo te dar crescimento. É dessa maneira que Deus ele quer estar cada dia mais forjando o seu caráter, moldando a sua vida, te dando novas experiências. E nessa noite nós vamos aprender no meio dos desertos das nossas vidas. E no versículo 18 diz assim: Ergue-te, levanta, rapaz, e toma pela mão, pois dele farei uma grande nação. Uma coisa que eu aprendo com a palavra do Senhor: Deus quer que nós façamos a nossa parte também. Deus ele disse para ela: ergue-te, levanta, vai, pega o menino novamente. E dele farei uma grande nação. Levanta. Não é hora de você ficar sentada, não é hora de você ficar se lamentando, é na hora de você tomar posição e se levantar, porque eu farei uma grande nação na vida de Ismael. Não é hora de nós sentarmos, irmãos, é na hora de nós nos levantarmos. A palavra fala novamente em Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Enquanto o salmista estava olhando para baixo, talvez ele não via o socorro, mas quando ele ousou levantar os seus olhos para o alto, para os altos, ele percebeu que o socorro dele vinha do Senhor. Aleluia. O refúgio era o Senhor. Ele teve que tomar uma posição, ele teve que levantar os seus olhos. Quando o povo de Israel estava no deserto e estava ali na frente do Mar Vermelho, Deus estava clamando, orando para Deus dar uma solução, porque atrás estava o faraó e todo o seu exército. Eles começam a orar, pedir a Deus solução, e Deus fala para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diz para o povo que marche. Diz para o povo que marche. Não é hora de orar, não é hora de me buscar, é hora de você caminhar, Moisés. É hora de você andar sobre as águas, é hora de você crer nas minhas promessas, é hora de você se levantar, Moisés, e começar a marchar. Muitas vezes nós oramos, mas muitas vezes Deus ele quer ver a atitude da minha vida na sua vida. Muitas vezes Deus ele quer que nós colocamos a nossa fé em ação. Muitas vezes Deus ele quer que nós, no meio do deserto, no meio da diversidade, cremos nele, que ele é poderoso, que ele é fiel para abrir o mar vermelho e fazer o povo passar. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. E hoje Deus está dizendo para você: marche, caminhe, ande, não pare no meio da diversidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala no versículo 20: e Deus estava com o rapaz, ou melhor, versículo 19: então Deus abriu os olhos e ela viu um poço, e foi encher de água e odre, e deu de beber ao rapaz. A quinta lição que eu aprendo com esse texto: que Deus ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Deus faz infinitamente mais do que pedimos, o que pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala que ali Deus abre os olhos
de Agar. A solução estava na frente de Agar, mas os olhos dela estavam fechados. Às vezes a solução do seu problema, da nossa diversidade, está na nossa frente, mas muitas vezes nossos olhos estão fechados. Muitas vezes não estamos conseguindo ver. Mas que Deus venha abrir os seus olhos nessa noite. Que Deus venha abrir os nossos olhos nessa noite. A palavra fala em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ali, um copo d'água, amados. Ali, Deus poderia dar um pouco d'água, um copo d'água para Agar e Ismael, mas Deus ele fez muito mais. Deus ali, ele fez que Agar e Ismael vissem um poço e saciasse a sua sede, a sua fome. Meu irmão, Deus ele faz abundantemente mais do que nós pensamos, daquilo que pedimos, pelo poder que opera em nós, a palavra fala. Deus ele faz abundantemente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. É no deserto que Deus ele faz coisas abundantes nas nossas vidas. É nas dificuldades das nossas vidas que Deus ele faz coisas abundantes nas nossas vidas. Quem sabe você tem visto somente a dificuldade, as aflições, mas quem sabe é nesse deserto que Deus ele quer fazer coisas maiores na sua vida. É no meio desse deserto que Deus muitas vezes quer te dar um testemunho que vai ganhar muitas almas. É no meio desse deserto que muitas vezes, amados irmãos, você irá sair diferente. É no meio desse deserto que muitas vezes Deus irá fazer milagre pelo poder que habita em nós. Deus ele faz coisas grandiosas nas nossas vidas. Não desista, meu. Não desista, meu. Não desista. Como eu disse, essa palavra são para pessoas específicas nessa noite. Nem todos estão entendendo essa palavra, mas aqueles que estão sendo ouvidos, sensíveis à voz de Deus, estão entendendo. Deus ele tem algo na sua vida. Deus ele tem um plano na sua vida. E saiba que o deserto é o preparo de Deus na sua vida. É o deserto que Deus está te preparando, está te moldando, está trabalhando no seu coração. Você não tem percebido, mas Deus está falando contigo nessa noite. Não temas nesse deserto, porque eu estou contigo. Não temas nesse deserto, porque eu que chamei, eu que te escolhi, e eu sou fiel com aquele que eu escolhi, e com aquele que obedece a minha palavra, diz Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Xalabassure canta, labassure manai, Deus canta, labassure manai. Não desista, meu irmão. Aleluia. Xalabassure canta, labassure haras. Deus está contigo nesse deserto. Suas lágrimas não precisam, irmão. Abraão fala: Deus viu as lágrimas de Ismael. E Deus tem visto as suas lágrimas no meio das dificuldades que você tem vivido. O seu esposo, muitas vezes os seus filhos não têm visto, não têm olhado, mas Deus tem visto. Muitas vezes você se esconde para seu esposo não ver, porque você sabe que se você chorar no nome do seu esposo, ele volta atrás, ele abandona tudo. Mas Deus está dizendo para você: eu tenho visto a tua lágrima. Ele está dizendo para você: não temas, porque eu estou contigo, filho. Aleluia, Jesus. Eu estou contigo. E a lágrima do crente, irmão, nós já sabemos, ele move o coração de Deus. Nós vemos que quando Ezequiel, o melhor, o rei Ezequias, ele chora, a Bíblia fala que ele vira o seu rosto para a parede. Ele começa a chorar porque Deus havia dado já uma sentença, não uma sentença, mas dizendo para ele que ele ia morrer, para ele preparar a casa dele, que ele ia morrer. A Bíblia fala que ele vira para a parede e começa a chorar. Aí Deus fala para o profeta Isaías: volte novamente, fala que eu acrescentarei mais 15 anos de vida para ele. A palavra fala, meus irmãos, que a viúva de Naim estava chorando, e Jesus se apresenta e fala: mulher, não chora, porque as lágrimas, amados irmãos, ela move o coração de Deus, ela move o coração do Senhor. Muitas vezes você não tem palavra, muitas vezes você não consegue orar, porque muitas vezes no deserto não conseguimos nos expressar diante de Deus, muitas vezes no deserto não conseguimos falar
falar aquilo que está no fundo da nossa alma. E muitas vezes só temos lágrimas diante do Senhor. Eu quero falar para você que o Senhor entende as suas lágrimas nessa noite. Aleluia. Deus, Ele entende a sua lágrima, minha irmã. E Ele colhe as suas lágrimas nessa noite e diz: não temas, filha, não temas, eu estou contigo. Pode se levantar, meu irmão. Pode se levantar aí diante do Senhor. Deus está contigo nesse deserto, igreja, a qual você tem vivido. Saiba que o deserto é algo que Deus está fazendo ou deixando na sua vida para ter experiências contigo, para atrair mais o seu coração para Ele, porque Ele não quer te perder. Deus deixou muitas vezes o povo do deserto, o povo de Israel, ficar 40 anos no deserto, porque Ele queria demais atrair o coração daquele povo para Ele. Eles teve que ficar 40 anos no deserto, no círculos, andando em volta, para que Deus viesse atrair o coração do seu povo. Irmãos, quando vem um deserto, a adversidade, corra para os braços do Senhor, corra para os braços do Pai, corra para os braços de Deus. Não tenta passar esse deserto sozinho. Deus, Ele está contigo nessa adversidade. Deus está contigo. Deus tem visto a tua lágrima, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui com qual Deus está falando. E se você está passando um deserto nessa noite, eu quero te convidar aqui na frente. Se a palavra falou ao seu coração, eu não sei o que você tem vivido, mas eu quero te chamar para você vir aqui na frente nessa noite, depois eu quero falar com você. Se a palavra falou ao seu coração, se você sentiu Deus tratar no seu coração, se você não sentiu, não venha. Porque aqui, amados irmãos, nós não mexemos com emoções, nós não temos sensacionalismo, não. Aqui é pelo poder da palavra de Deus, é o Espírito que brada nos corações. E como eu disse, são pessoas específicas, como Deus está falando. Por ser fiel a Eles, estão passando pelo deserto. Por muitas vezes tentam querer voltar, recuar. Mas sabe que Deus é um Deus, o único Deus verdadeiro, não tem para onde ir. Sabe como Pedro: Senhor, para onde eu irei? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Somente o Senhor é o Senhor, não tem para onde ir. Eu já estou no teu caminho, Senhor, não vou voltar. Ainda que eu passe pelo deserto, eu não irei recuar. Estou sendo fiel no meio do deserto. Deus irá consolar o seu coração nessa noite. Deus irá consolar a sua alma. Não há mais ninguém que está passando no deserto nessa noite. Não há ninguém que está passando por diversidade nessa noite, que quer o consolo do Senhor, que quer sair diferente, que quer sair com uma visão diferente, que quer beber da água que somente o Senhor pode dar no meio do deserto. Para você caminhar mais uma milha com Ele, já não há mais ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos orar em nome de Jesus. Por sua força. Estende sua mão por bondade aqui na frente, ao nosso Senhor. Esses irmãos estão passando por um deserto que eu e você não sabemos, mas Deus sabe. E nessa noite Deus irá confortar o coração desses irmãos. Eu peço que você venha interceder por cada irmão que está aqui na frente. Vamos orar para que Deus venha derramar da sua unção, venha derramar do seu consolo, do seu bálsamo nos seus corações, e dá vigor, dá força, porque Deus é um Deus que se manifesta no meio do deserto, e Ele está se manifestando no meio dessas vidas que estão presentes. E se você sentir nessa oração de meio na frente, pode vir. Passar por dificuldade não é vergonha. Todos nós temos o deserto, mas sabe? E no deserto Deus estará trabalhando nossas vidas. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Deus, nós te louvamos, Pai, nós agradecemos o Teu nome, Pai. Nós te amamos, Senhor, nós te bendizemos. Tu conheces o som dos corações, Tu conheces, Senhor, o íntimo da alma do Teu povo, da Tua igreja. Ah, Senhor, tu tem visto, Senhor, o que Teus filhos têm passado, o que Teus filhos têm vivido, Senhor. Ah, Senhor, que visto deserto, Senhor. E muitas vezes parece que vai ter a morte, a ruína. Mas essa noite o Senhor falou no coração do Teu povo, da Tua igreja, dos Teus filhos, Pai. E nessa noite eu lhe peço em nome de Jesus, Pai. Qual seja o deserto, Senhor? Qual seja as aflições, a adversidade ao que os Seus filhos estão vivendo, Pai? Pedimos nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar força, Senhor. Que o Senhor venha consolar o coração aflito nessa noite. Que o Senhor venha dar vigor, Deus, Pai, que está passando por adversidade.
Jesus. Traga alegria, Senhor. Amém. Olha a sua alma. Ressuscita, Senhor.
está mais na presença de Deus. Ou talvez você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós queremos estender o convite a você nessa noite. Nós não estamos oferecendo a você prosperidade. Nós não estamos oferecendo a você uma conta bancária ali repleta. Mas nós estamos oferecendo a você nessa noite a vida eterna através do Filho de Deus, o Filho verdadeiro de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você nessa noite, se tem alguém que nessa noite quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você pode dar um sinal com sua mão. Ou você nessa noite quer se reconciliar. Em nome de Jesus nós vamos estar fazendo uma oração. Alguém no nosso meio. Amém. Se não há, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus, nós vamos agradecer a Deus porque Ele fez maravilhas no nosso meio. Ele fez, amados irmãos, você pode não estar percebendo, você pode não ver, mas Ele fez milagres no nosso meio nessa noite, irmão. Nós podemos contemplar isso com os olhos da fé. Ele fez milagres no nosso meio. Nós queremos agradecer a Deus por mais essa noite em nome de Jesus. Tem alguém enfermo no nosso meio, irmãos? Tem alguém que está enfermo? Se tem alguém que está enfermo, levante sua mão. Tem alguém? Não tem ninguém. A nossa irmã Sandra, a nossa irmã Sandra está enferma. Tem mais alguém no nosso meio que está enfermo? Os irmãos podem vir à frente, nós vamos estar orando, irmãos. Nós vamos estar levantando um clamor aqui junto à igreja, irmãos. Deus que nós servimos é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de eternamente. E o Deus que nós servimos, irmãos, Ele é poderoso para curar de qualquer enfermidade, irmãos. Basta nós crermos, basta eu e você crer, basta nós estendermos a nossa mão ao céu e levarmos a nossa voz de oração e clamarmos a Deus. E Deus Ele pode fazer um milagre aqui nessa noite. O milagre pertence a Deus. Aleluia. A cura pertence a Deus. Nós somos os instrumentos aqui na mão do Senhor nessa hora, para nós orarmos e intercedermos a Deus por essas vidas em nome de Jesus. Você pode nessa hora interceder comigo? Será que você pode nessa hora estender as suas mãos em direção a essas vidas que estão aqui à frente, irmãos, que necessitam aqui de uma cura, que necessitam de um milagre? Nós não sabemos o grau da enfermidade, nós não sabemos o que esses irmãos e essas irmãs têm passado, irmãos, mas o Deus que nós servimos, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, irmãos. E nós vamos estar orando nessa hora, nós vamos estar pedindo para fazer com Miguel, estar ungindo essas vidas, irmãos. E nós vamos estar levantando um clamor aqui, em nome de Jesus. E nós cremos, irmãos, que Deus Ele vai fazer um milagre aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos estar orando? Você pode estender as suas mãos para cá? E eu quero ouvir a sua voz, irmãos. Eu quero que você orar nessa hora, clamando a Deus por essas vidas, em nome de Jesus. Está aqui a nossa irmã Sandra, está aqui a nossa irmã Raquel, está aqui a nossa irmã Salma, está aqui a nossa irmã André, está aqui a nossa irmã, eu me esqueci o seu nome. Irmã Márcia, está aqui a nossa irmã Márcia. Vamos orar, irmãos, por cada uma dessas vidas aqui, em nome de Jesus, as nossas irmãs do Senhor de oração. Esteja estendendo as mãos para cá. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando, amém? Soberano Deus Pai. Oh, aleluia, Jesus. Nós queremos, Senhor, nesta hora, Senhor, agradecer a Ti, Senhor. A Tua palavra nos conhecimento da nossa vida, Senhor, nosso Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Nós queremos ainda, Senhor, um Deus que opera. Faz proezas e maravilhas. Nós queremos ainda um Deus, ó Pai, que Tu és o Deus que faz milagres no nosso meio. Que tu Nós queremos ainda um Deus que está com mas nesse momento, meu Pai, clamamos pela Tua misericórdia. Levanta, Senhor, Pai, que estão aqui. da sepultura, Crendo, Senhor, meu Pai, mesmo que que seja ressuscita contra a fé. mortos, Crendo, Senhor, meu Pai, que cura, Senhor, idosos, ó Pai, que no Teu cura altar, ó câncer, Pai. Senhor, Colocando que as dá tuas vista ao mãos, cego, Pai, sobre a que Tua cura esses direção, enfermos, ó as Pai. Tuas providências, Que cura, Senhor, Pai. Senhor, Senhor, Manifesta, por favor, qualquer a Tua misericórdia, Senhor, Senhor, está Pai. aqui, Senhor, essas O Teu vidas, ó poder de Pai. cura, porque Tu Nossa és Deus irmã eterno Sandra, sobre todas as a coisas. nossa irmã Andréia, Tudo provém, Senhor, está aqui, Pai. Senhor, a nossa Em irmã nome de Jesus Cristo, Raquel, as Tuas está aqui, Senhor, a nossa irmã Coloca a Tua Salma, mão santa, está Pai, aqui, sobre Senhor, a as nossa nossas irmã, vidas. nossa Vem irmã Márcia. manifestando o Teu O Senhor milagre. conhece, Em Senhor, nome de cada uma Jesus dessas Cristo, vidas Pai. que estão Para que eles venham, prostradas, Senhor, Pai, Senhor, diante do Teu testificar da Tua altar. grandeza. O Senhor conhece, Senhor, cada uma dessas vidas aqui, Senhor, que tem passado, Senhor, por dificuldades, que tem passado por problemas, ó
Pai. Talvez, Senhor, tenha passado por uma consulta, Senhor, talvez, Senhor, médico, tem, Senhor, diagnosticado, Senhor, uma enfermidade, Senhor. Nós não sabemos, nós não conhecemos, Pai, mas o Senhor conhece todas as coisas, Pai. Tu és o Deus que dá saúde, Senhor. Tu és o Deus que cura a enfermidade, Pai. Nós oramos, Senhor, pela igreja, Senhor, nessa hora, Senhor. Clamando a Ti, Senhor, por essas vidas, ó Pai. Pedindo, Senhor, rogando ao Senhor, que o Senhor possa, Senhor, operar um milagre, Senhor, nessa hora, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, Deus, ter as Tuas mãos, Senhor, sobre este lugar, Senhor. Ministrar cura, Senhor, sobre essas vidas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Estende as Tuas mãos, Senhor, nesta hora. Estende as Tuas mãos nesta hora, Pai. Sobre a vida, Senhor, da nossa irmã Maria, Pai. Dá vitória a ela, Senhor. Cura a enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, eu não sei o que necessita, Pai. Mas o Senhor sabe, Senhor. O Senhor conhece nessa noite, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós repreendemos toda enfermidade, Senhor, na vida da tua filha. Nós repreendemos a autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Ministra a cura, Senhor, nessa hora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós estendemos, Senhor, as nossas mãos, Senhor. Oh, Pai, sobre a vida, Senhor, nossa nação, Pai. E repreendemos, Senhor, toda enfermidade, Senhor, sobre essa vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Ministra a cura, Senhor. Ministra a cura, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos toda enfermidade, Senhor, na vida da nossa irmã aqui, ó Pai. Repreende, Senhor, toda enfermidade, Senhor. Ministra a cura, Senhor, nesta hora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos também pela vida da nossa irmã Sandra, Pai. Estendemos nossas mãos, Senhor, e repreendemos toda enfermidade. Em nome de Jesus, toda enfermidade, Senhor, alojada da raiz dos seus cabelos ao plano dos seus pés. Nós repreendemos, Senhor, e te pedimos, Senhor, ministra a cura, Senhor, nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, também sobre a vida da nossa irmã Andréia, Pai. Em nome de Jesus, estende as suas mãos, Senhor, e repreendemos toda enfermidade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai querido, por esses momentos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor mais uma vez manifestou da Tua glória, do Teu poder sobre este lugar, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco através dos louvores que foram entoados em Ti. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco, Senhor, grandemente através, Senhor, da palavra que foi ministrada, Senhor. Meu Deus querido, nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, abençoando o Teu povo. Continua abençoando a Tua igreja, Senhor. Continua, Senhor, falando a cada coração, Senhor, o retorno para os nossos lares, ó Pai. Livrando de todo o inimigo e todo o mal, Senhor. E que amanhã possamos estar mais uma vez, Senhor, neste mesmo Espírito, Senhor, em louvor e adoração a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Vamos fazer as suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja do poder, não só hoje, mas para todos sempre. Eu digo amém.